nossa especialista em ESG, mas ela também é empresária, ela é da região sul, mas há quase 30 anos a família dela empreende na região nordeste do Brasil. Tem muita história para contar, muita coisa bacana para ensinar para nós. Me ajudem a receber a Pamela Siqueira. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz em estar aqui com vocês. Que bom. Que bom, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e dispor um pouquinho do seu tempo. A gente está com horário de voo, então muitíssimo obrigado por você sempre bater esse papo com a gente, tá? Pessoal, antes de começarmos, de praxe, não podemos deixar de pedir para que vocês nos sigam aqui no YouTube, bem como compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos gracos, familiares, enfim, todos tenham a aprender. E, obviamente, interaja com a gente aqui no chat para que o YouTube cada vez mais perceba a relevância do nosso conteúdo e distribua para mais e mais pessoas. E o TV Abigraf Printcast só acontece graças aos nossos queridos patrocinadores e parceiros, dentre eles Semic Tintas Gráficas, Croma Microencapsulado, Core Processo do meu amigo Robson, a Senefelder, Opção Offset e a Top Coat Soluções em Vernizes e os nossos parceiros Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Abiconv, Abitec e Emba News. Muitíssimo obrigado por acreditar no projeto TV Abigraf Printcast. Pamela, vamos lá. Para quem não lhe conhece, por favor, se apresente um pouco, dê um overview da sua trajetória profissional. Legal. Vou começar falando que eu tenho 22 anos no segmento gráfico, então a indústria gráfica ela foi originada, no caso da Carton Pack, pelo meu pai, então ele é o fundador e único acionista, então de fato o sonho dele se tornou realidade e se materializou, né? Eu muito jovem me encantei também pelo setor, pelo segmento, me lembro inclusive de na minha infância brincar e pular nas pilhas de papel, porque na época, além da indústria do segmento individual, papel cartão, nós também tínhamos o segmento ondulado. Então, aquelas famosas pilhas altas, né, do ondulado, com aquele cheiro de papel, porque o papel que vem do ondulado, que é do miolo, ele tem um cheiro muito característico, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque, de fato, eu tenho uma lembrança da infância de estar dentro desse ambiente, né, e de aprender e acabar se encantando muito com todas as peculiaridades, né? Então, a minha jornada começa muito cedo. Eu acabei, claro, obviamente, me preparando tecnicamente, né? Sabia desde o princípio que eu queria seguir e honrar também essa construção já estabelecida pela minha família, né? Então eu me formei em administração, depois busquei mestrado, doutorado, pós-graduação, enfim, eu busquei de fato entender o que eu poderia agregar tecnicamente falando ao negócio. Então passei por várias áreas dentro do segmento para entender as peculiaridades, né, e entender o que são ambientes que eventualmente o empreendedor tem fragilidades, né? Porque a gente sabe que o empreendedor ou ele vem do chão de fábrica, né? Ou ele vem de produção, ou ele entende muito do produto, ou ele vem da área comercial, né? Mas as áreas de apoio, ou enfim, financeiro, contabilidade, pessoas, acabam sendo secundárias, né? Então eu entendi que existia uma lacuna real nestas áreas e busquei me aperfeiçoar e trazer conhecimento a respeito destes tópicos, né? Bem, então, a partir de 2016, mais ou menos, eu assumi posição de diretoria, então, dentro do negócio. No meu escopo de gestão, então, além, claro, dessas áreas que eu já comentei, eu acabei construindo uma expertise em ESG, né, e sustentabilidade, e foi onde a gente acabou trazendo um viés não apenas estratégico de negócio, obviamente, pensando em trazer uma proximidade com players que tenham essa conexão e levem isso como uma real importância, né? Mas acabei construindo uma conexão de negócio sustentável, né? Então, a gente acabou fazendo esse processo de amadurecimento ao longo dessa jornada, né? E em decorrência disso, eu também acabei desenvolvendo outros negócios. Então, hoje, além da Carton Pack, eu tenho uma assessoria que se chama Siqueira Assessoria e também a Siqueira Capital, que buscam fazer um complemento de olhar para isso e, obviamente, oferecer ao mercado também essa expertise. Bacana. A gente vai explorar um pouquinho esse tema ESG, mas antes de entrar nesse tema, tu comentou
Que não basta, obviamente, né, não basta só a filha do dono, precisa se preparar, Claro. da qual você foi buscar essas qualificações, né? Essa questão da sucessão que aconteceu, ela foi relativamente natural e foi assim um olhar seu do tipo, preciso me qualificar? Ou houve um planejamento sucessório ali do tipo, pô, vamos ter que estudar isso, ir pra cá, pegar experiência aqui? Como é que aconteceu? Isso foi natural? Na verdade, eu diria que foi natural, mas também motivado. Eu acho assim que o natural, completamente natural, é bem difícil que aconteça, né? Porque, vamos lá, as famílias têm interesse de que os negócios deem continuidade, Sim. então é bastante natural que exista um incentivo a isso, né? Que a gente trague para a rodada de conversa o que é necessário para, se for do interesse daquele que está sucedendo, seguir uma jornada de preparo para isso, né? Então foi o meu caso, eu tive muita liberdade de fazer a minha escolha, né? De definir se eu iria ou não seguir nesse contexto e nesse segmento. E para mim também foi uma escolha muito aí sim natural, escolher estar dentro e bem participante e atuante, mas juntos a gente formou, óbvio, uma ideia, né, do que seriam as fragilidades a serem superadas numa sucessão. Também é importante deixar claro que nós ainda não finalizamos o processo de sucessão, então a gente tem uma gestão compartilhada, né? Meu pai é bastante atuante, ele continua sendo o CEO do negócio, né? Então a gente compartilha a tomada de decisão, temos aí uma expectativa de viabilização completa dessa sucessão nos próximos 3, 4 anos, né? Mas a gente ainda tem uma atuação muito conjunta, o que é muito positivo, eu entendo, porque a gente tem a oportunidade de construir juntos esse processo, né? E, de uma certa maneira, eu entendo que ele acabou dando direcionamentos muito positivos para a minha construção profissional e, inclusive, o entendimento do quais eram as lacunas necessárias para a gente poder superar junto de uma nova gestão, né? Legal. Falando agora de ESG, é um tema relativamente novo. Ao menos aqui no Brasil, me corrija se estiver equivocado. Novo que eu digo no sentido de ficar mais amplo, da sociedade começar a olhar isso com mais foco, com mais atenção. Sim. Tá? Quando você trouxe esses pilares para dentro da empresa, houve muita rejeição, muita resistência do tipo, isso aí, enfim, não vejo muito sentido nisso. Houve isso? Sim, eu posso dizer que sim, houve. Talvez não, rejeição é uma palavra forte, mas eu senti no início que as pessoas tiveram dificuldade de compreender aquilo de uma maneira profunda, né, e estratégica para o negócio. Eu acho que existia um pensamento muito superficial de ESG como marketing, como um viés publicitário, como algo que está lá escrito, mas não é praticado. E acho que esse estigma foi criado pelo próprio mercado, né? A gente tem que falar sobre isso, né? E até falando um pouquinho sobre o quão velho ou novo o ESG na verdade, toda a construção de sustentabilidade já tem várias décadas, né? Mas em profundidade, com métricas, porque aí a gente, quando fala de métricas, a gente conecta com o ESG. Então, o ESG ele vem para trazer o viés de pensamento sobre métricas de gestão. Então, ele justamente faz essa divisão de pilares, né, do E, do S e do G, para poder medir, acompanhar o que está se fazendo no social, no ambiental e na governança, né? Então, esse é o aprofundamento que traz o ESG para dentro da sustentabilidade, né? Mas eu também gosto muito de falar, quando a gente fala sobre esse tema, que antes de mais nada nós temos que falar sobre sustentabilidade, né? É ela que vai nortear e trazer os elementos mais fundamentais para esse conceito, né? Então, o ESG ele apenas coloca em elementos práticos e operacionais aquilo que a sustentabilidade prega, né? Então, essa, digamos, o escopo ou a definição que eu trago, né? E quando a gente começou a falar sobre, primeiramente, sustentabilidade, a barreira, ou enfim, a dificuldade sentida no processo é que as pessoas não tinham a capacidade de entender a profundidade que aquilo tinha, né? E o que é uma sustentabilidade? Poxa, a gente está falando de coisas tão
intangíveis ou a gente pode tangibilizar, ou a gente pode trazer para o mundo real e prático, especialmente do negócio gráfico, né? Então, a gente teve que passar por um processo que eu chamo de letramento. Então, a gente teve que trazer para as nossas equipes a informação na profundidade do que era aquilo, para que as ações práticas não fossem só criações top-down, né? Que fossem pensamentos coletivos, em que elas pudessem entender, compreender e, na prática, operacionalizar a sustentabilidade, que não era uma meta, era um objetivo de negócio estratégico, de posicionamento, de entendimento sobre as nossas matérias-primas, do que nós estamos dispostos a atender os nossos clientes, né? E de qual é a conexão de propósito que a gente queria fazer. Então, eu diria que as barreiras estão relacionadas à dificuldade do conhecimento, que aí sim está conectado com a maturidade e o tempo de exposição desse tema, especialmente aqui no Brasil. Tá. Esse tema, muito bom você falar dessa forma, Pamela, porque muita gente, ainda dentro da indústria gráfica, muita gente cita o ESG, mas eu tenho a impressão, eu posso estar errado, me corrijam, mas são citações com pouco conhecimento de causa. Então, é uma sigla que ela ainda suscita dúvidas, causa situações mal entendidas. Então, eu gostaria muito que você trouxesse para nós uma luz em cima disso, o que é efetivo, o que é objetivo. Você citou aqui, né? No passado houve muito marketing a respeito e a gente busca romper com as visões equivocadas acerca do ESG. É muito importante a gente colocar em termos claros e abertos para quem nos assiste, majoritariamente são gráficos, e para as pessoas entenderem. A gente tem um papel muito importante no meio ambiental, porque boa parte do que a gente produz é embalagem. Tudo tem embalagem. Embalagem anda o mundo todo. Então, a responsabilidade é muito maior para nós do que para outras indústrias. Todo mundo que produz alguma coisa entrega esta alguma coisa em uma embalagem. Então a gente está em tudo. Eu quero muito colocar luz no assunto para o gráfico entender. Cara, presta atenção, porque isso aqui vale ouro. Hoje você vai entender o que é o ESG e onde ele vai te ajudar a chegar. Então, eu acho que o que talvez a gente pudesse conectar, especialmente nesse ambiente que a gente está assim vinculado, que é o ambiente gráfico, e aqui trazendo a embalagem, que não é só ela, né, Robson, porque a gente tem, vamos lá, quando a gente pega o segmento gráfico, a gente está falando de um ciclo de vida muito pequeno, independente se embalagem ou não embalagem, né? Então, vamos lá, os itens promocionais têm um ciclo de vida muito pequeno, né? Bom, a gente tem os editoriais, que alguns têm ciclos pequenos, outros mais longos, mas ainda assim a gente tem aí conexão com isso. Então, o aspecto ambiental é muito forte, é muito... é determinante, é importante na matriz de materialidade, quando a gente está olhando dentro do ambiente gráfico, né? Então, assim, tudo que a gente puder falar e trazer para a questão prática da escolha de matéria-prima, das substituições de materiais não renováveis, né? Então, exemplo, acabamentos em plastificação, tintas, vernizes, base fóssil e não vegetal. Então, a gente está falando de alguns elementos que podem fazer conexão com essa sustentabilidade de uma forma fácil, prática, né? E ainda assim não tirar a característica do produto, né? Porque assim, o que a gente tem que ter como preocupação primária de qualquer conexão com o ESG é que ela tem que ser genuína e ela tem que ser possível. Ela tem que estar conectada ao negócio. Caso contrário, nós não vamos ter sustentabilidade da sustentabilidade do ESG, né? Porque, via de regra, se eu começo a trazer práticas e investimentos de alta escala e difícil aplicação, qual é a consequência lógica do processo?
é que, infelizmente, não vai se tornar viável. A gente não vai ter o ROI, o famoso ROI aí envolvido desses investimentos, né? Então, eu entendo que trazer práticas sustentáveis de ESG para dentro do negócio do segmento gráfico tem que estar conectado com a sustentabilidade econômica e financeira do seu negócio. Então, se ele estiver conectado com isso, nós temos a grande viabilidade de sucesso do projeto, tá? E aí eu estou olhando apenas o ambiente, o pilar ambiental. Quando a gente entra no pilar social, né, que é o S do ESG, a gente está aqui falando sobre práticas que conectem não apenas a estrutura de pessoas que está integrado dentro do ambiente interno, mas a gente está falando de uma conexão com a comunidade, está falando de práticas que podem favorecer os ambientes minoritários, né? Então, eu aqui na cadeira do lado de cá como mulher, sim, a gente tem ainda barreiras de gêneros a serem enfrentadas, então isso são práticas que a gente entra dentro do pilar S, né? Mas aí, até sobre isso, eu também tenho elementos práticos para comentar, porque, vamos lá, a gente pega o território nacional. O Brasil é um país continental, com diferenças culturais extremamente importantes e diferenças, inclusive, no perfil de etnias e gêneros das regiões, né? Então, de nada adianta eu ter aqui uma ambição dentro do S, do ESG, que está dizendo lá que eu tenho que ter 50% de gênero feminino e masculino, se eu não tenho a possibilidade, a viabilidade real e prática daquela região de atender. Então, eu estou trazendo algo que já nasce morto, eu não consigo desenvolver isso. O que eu preciso olhar para essas métricas? As que são de fato, objetivos e ambições, mas que tenham aplicações reais. Que a gente possa conhecer isso, né? Então, até quando a gente fala de etnias, a gente tem que saber conhecer que nem todas as regiões vão ter igualdade de etnias. A gente vai ter que falar sobre isso dentro da estrutura de metas, né? Então, assim, falando do ambiental, do social e da própria governança, a gente tem que trazer as aplicações de fato concretas e que sejam possíveis para o nosso ambiente. Cada segmento, cada indústria, cada região tem particularidades e elas devem sim ser respeitadas. E dentro da filosofia, enfim, dentro do ESG, esse respeito ele já está lá construído. O que a gente fez com o passar do tempo foi trazer ambições extremamente audaciosas a respeito disso e que faz com que o empresário, inclusive, coloque em xeque isso, né? Mas é possível, eu não consigo. A velha máxima, meu cliente não paga por isso, né? Quem já aqui não ouviu isso, né? Então, é isso que eu me refiro. Tem que, de fato, ter um entendimento do qual é a linha necessária, possível e que, de fato, traga resultado, né? Então, essa é a visão do ESG. Você vai fazer algum complemento? Não, eu só ia comentar, né? Essa, talvez, certa dificuldade de barreira que você encontrou na sua própria empresa. Você acha que hoje é o principal motivo de outras empresas não conseguirem colocar essa questão de ESG para funcionar dentro da empresa? Por falta de conhecimento, por não ter esse alinhamento em relação a toda a questão sustentável da empresa? Você acha que essa é a principal barreira hoje? Olha, na minha forma de entender, a cultura é a barreira. Porque enquanto a gente não consegue trazer esse aprendizado de fato para dentro da cultura do negócio, e aí quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de ações que sejam recorrentes, a gente está falando de uma estratégia que esteja já construída e alinhada para isso, a gente está falando de interlocutores que possam e tenham a capacidade de trazer constantemente essa informação para dentro do dia a dia, né? Então, quando isso não existe, assim, a chance é muito grande da gente não conseguir dar sequência a projetos como esse, né? Então, para mim, a cultura é a barreira principal dentro do ESG. De novo, eu só vou ter uma mudança de cultura ou eu só vou ter uma introdução desse elemento dentro da cultura quando eu conectar o negócio todo com isso. Quando eu apenas conectar minha área comercial, porque o meu interesse é talvez acessar um público específico ou
enfim, o que a gente conhece aí do mercado, que muitas vezes isso acontece, né? Eu não conectei a cultura, porque eu estou aqui só olhando aquele viés e aquela estrutura de pessoas que estão ali conectadas, né? Ou, muitas vezes, eu estou olhando apenas, sei lá, a área de compras. A compras tem que ter um viés para isso. De novo, eu não estou conectando a cultura, eu estou falando sobre uma situação específica, né? Então, para mim, a principal barreira está relacionada à cultura, e essa cultura está correlacionada com a capacidade de entendimento e compreensão em profundidade do que é o ESG. Hoje que a assessoria Isso. faz esse trabalho junto às empresas. Isso, exatamente. A gente provoca, eu vou chamar assim, exatamente esse entendimento. Qual é a intenção real? O que te faz olhar para o ESG? Se ela for genuína, se ela tiver conexão com o negócio, com o core do negócio, o sucesso é inevitável, né? Eu digo assim, a aplicação prática e a construção dela é inevitável. Agora, se não tiver conexão, é muito provável que seja um programa lançado com uma estrutura específica. O que eu chamo de estrutura específica? Tem um departamento de sustentabilidade, um departamento de ESG. Gente, ESG não é em departamentos. Na verdade, o ESG, ele percorre toda a estrutura, né? Então, eu, inclusive, sou contra esse modelo, né? Eu não tenho, dentro da Carton Pack, como exemplo agora do segmento gráfico, nós não temos um setor, um departamento de sustentabilidade ou ESG. O que nós temos é comissões de sustentabilidade, que as comissões são formadas por pessoas multidisciplinares de várias áreas, que se conectam por ambições. Então, vamos lá, se eu estou aqui olhando por programas de desenvolvimento profissional, que está relacionado ao S, quem é que são as pessoas que vão estar conectadas nessa comissão? Sim, eu vou ter pessoas de gente e cultura, da área de gestão de pessoas, né? Mas eu também tenho lideranças das equipes, eu também tenho pessoas da base que querem entender um pouco mais, poxa, como é que eu me desenvolvo, como é que eu quero chegar e almejar, né, cargos, enfim, maiores. Então, a gente começa a fazer digamos, uma soma de informações, e aqui está a grandiosidade da diversidade de opiniões, porque nem sempre a estrutura criada especificamente para aquilo, não, são especialistas em ESG. Nem sempre os especialistas de ESG vão trazer o que de fato tem a conexão para aquele negócio. O que vai trazer a conexão para o negócio são as pessoas que convivem com aquilo, que estão na rotina, que estão dentro da estrutura. Quando cria esses silos, vamos dizer assim, as pessoas dos outros departamentos acham, mas isso não tem nada a ver com isso aí. Isso é aquele departamento lá que cuida disso. Exato. Não tem todo o entendimento não é um departamento, é a empresa que tem que estar. Isso. É a cultura da empresa, como todos, né? Olhando para isso. A partir do momento que tem essa conexão, eu acredito que vocês fazem, obviamente, esse tipo de diagnóstico quando vocês vão em algumas empresas. O ESG é para todo tipo de empresa, de tamanho de empresa, mercados diferentes de atuação. Não existe barreira em relação a isso. E assim, acho que talvez um paradigma a ser quebrado, inclusive, é assim, poxa, mas eu não consigo fazer aquilo. Mas tá, e essa parte vocês não conseguem fazer? E isso aqui a gente não consegue desempenhar? Dá um próximo passo, né? É isso, sabe? Eu tenho muito presente para mim, acho que tem algumas coisas que me marcaram conforme eu fui buscando me apropriar sobre isso. Vocês já devem ter conhecido a água na caixa, né? Inclusive, é um case, né? E um case, eu digo, de quebra de paradigma, né? Mas não falando sobre o produto, água na caixa, mas falando sobre o que eles transmitem sobre o produto deles. A embalagem deles fala que eles não são 100%. E é verdade, eles não são 100%. Mas eles estão dizendo o quê? Poxa, do 100 eu estou fazendo 70. E eu estou fazendo a minha parte, eu estou contribuindo, eu estou num caminho, numa jornada de construção. Então, respondendo a tua pergunta, não há barreiras em relação a isso. Qualquer tipo de negócio, seja formado por uma única pessoa, porque, né, negócios podem ser formados por uma única pessoa, mas que com propósito, conexão com verdade sobre aquilo, pode ter práticas sustentáveis, né? E, de fato, ter métricas e aplicação de ESG, então não existe barreira sobre isso. Eu acho que essa concepção de que só vale se for 100%, ela vem de quem não conhece ou não quer se comprometer. Porque o ser humano a natureza do ser humano é refutar aquilo que ele não conhece.
Ah, eu não conheço, não presta, não vale, não tem importância. Então, um dos objetivos de ter você aqui, Pamela, é levar a informação para que as pessoas conheçam mais e que a gente rompa a inércia. Porque só falar ESG, ponto, e muda de linha, não é o objetivo. A gente quer tirar as pessoas da inércia para que elas pensem a respeito e reflitam. O que eu posso fazer, onde eu estou, com os meus recursos, o que dá para fazer a esse respeito? Exatamente. Exatamente isso, Robson. E assim, sobre essa construção, ela não é feita de maneira solitária. O que eu quero dizer? Não existe uma construção individual a respeito disso. Quando a gente está falando de sustentabilidade, quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de colaboração, tá? A gente está falando sobre aliados no processo. E assim, de novo voltando ao nosso segmento aqui, o gráfico. Nós temos toda uma cadeia que nós estamos conectados, nós estamos, vamos lá, coligados, inclusive no processo e no produto que nós entregamos. Se essa construção ela não for feita de maneira coletiva em toda a estrutura da cadeia, eu vou estar muito limitada a fazer as minhas ações práticas, né? Então, assim, essa conscientização ela tem que perpassar por toda a estrutura. E é através dessa estrutura que a gente vai acabar desenvolvendo as ações mais concretas e efetivas. Exemplos, circularidade. A circularidade ela não se dá por um único player. A gente precisa de toda uma cadeia para construir a circularidade. E a circularidade é um dos elementos mais principais ou mais profundos do ambiental e também do social dentro do ESG, né? Então, assim, quando a gente consegue fazer esse ambiente circular, a gente chega no ápice do que seria o pensamento sobre embalagem, especialmente aqui falando, né? Porque a gente está falando de um ciclo de vida curto, onde a reintegração da cadeia vai gerar todo um impacto, não apenas ambiental, mas também social, porque eu estou fazendo toda uma construção de pessoas, né, que fazem parte desse processo de logística, de reciclagem, reintegração do produto, né? Então, é uma construção coletiva. Então, dá para afirmar que eu envolvo toda a cadeia: consumo, convertedor ou impressor, com fabricante de insumo, com fabricante de papel, e aí quando eu chego lá no final, eu ainda posso, no pós-consumo, eu posso trazer uma parte de novo, e aí eu tô gerando essa circularidade. Exatamente. E aí quando eu vou tratar do pós-consumo, eu vou envolver gente, que é a parte social, porque eu preciso de gente que me ajude a fazer coleta e seleção. Isso. Exatamente. E aí a gente fecha todo o ciclo. Quer dizer, então, todos nós estamos dentro dessa cadeia. Exato. Nós todos somos consumidores, né? E nós todos somos membros. Em todos os pontos, Exatamente, participantes. Eu tenho uma construção minha a respeito, que é do primeiro ponto que eu trouxe aqui a respeito de educação, né? Da fala a respeito do letramento, sabe? De sustentabilidade ESG. Nós precisamos cada vez mais trazer informação para o consumidor. Sim. É ele o grande condutor desse processo. Né? Não só ele que vai demandar, mas ele também vai ter o lado crítico de trazer a provocação para as mudanças que a gente precisa empenhar no nosso setor, né? E nos nossos setores, aí pensando na cadeia, né? Então, assim, eu acho muito bacana que a gente tenha a oportunidade de estar com end users, né? No caso das indústrias gráficas, mas eu acho mais bacana ainda quando a gente está lá na gôndola, quando a gente consegue trazer esse letramento. E a embalagem, aqui de novo puxando o assunto da embalagem, ela tem a capacidade de atingir esta pessoa. Porque o contato que o produto, ou enfim, que o end user tem com o consumidor na sua primeira fase é através da embalagem.
é ela que vai contar esse processo. O produto, claro, vai contar sim, ele vai traduzir isso em produto, mas esse primeiro contato e primeira interpretação sobre aquela sustentabilidade está contada naquela embalagem. Então, como é que a gente vai fazer tudo isso e romper na embalagem? Quer dizer, qual é a chance daquele consumidor não interpretar corretamente, ou qual é a chance daquele consumidor não ter o letramento necessário para saber julgar se não, realmente, houve um pensamento, esse end user entendeu o que eu estou querendo consumir, a minha preocupação como consumidor, né? Então, essa é a grande beleza do negócio, né? Porque a gente tem a oportunidade aqui de conectar os ambientes. Nossa, que legal. Muito bom. Pamela, infelizmente estamos chegando já no final do nosso bate-papo. A gente acredito que você conseguiu aí se aprofundar bem no tema ESG. Se me permite só uma última pergunta e mudar um pouquinho o tema. No começo comentamos, né, da questão empresarial, da sucessão, onde a matriz da Carton Pack fica no sul, mas tem uma filial no Nordeste, foi o que o Robson na abertura comentou. Pelo que eu entendi, quando teve a matriz 2 anos depois, já foi pro Nordeste, ou seja, extremamente rápido, que precisa muita coragem, obviamente. O senhor Siqueira é ligeiro, né? Foi obviamente, não só coragem, né? Mas precisa de muita coragem. Era mais 2 anos após 2 anos de empresa, que estava provavelmente numa fase de estruturação, de crescimento e tudo mais. Mas hoje, como que é essa parte de administrar empresas em 2 regiões tão diferentes? É lógico, eu sei que tem, provavelmente, né, tem ali os times pertinentes para cada unidade e tal, mas como que é essa troca? Como é que funciona essa gestão de 2 unidades? Claro. Não, então, como tu bem disse, os times são essenciais para que a gente consiga, de fato, desempenhar e continuar aí por quase 3 décadas, né, tendo essas 2 unidades tão distantes entre si. Mas eu acho que tem um ponto assim crucial para que isso de fato seja possível e viável, que é a comunicação. A comunicação fluida, né, entre, vamos lá, toda a estrutura de diretoria, a estrutura estratégica e também os times, faz com que a gente consiga chegar independente da distância, né, que a gente consiga manter conectado e inclusive com os princípios, com os valores do negócio, a estrutura que está distante em dados momentos, né? Então, assim, a gente tem uma circulação muito grande, o que eu quero dizer, a gente, né, a estrutura de diretoria acaba circulando, né, entre as 2 plantas, né, a gente faz esse acompanhamento direto, a participação direta é muito importante, né, então, assim, ter esse envolvimento de poder conversar com as pessoas e traduzir o negócio constantemente, porque o negócio é formado por fases, é formado por circunstâncias, contexto, então é importante estar alinhado constantemente sobre isso e realinhar quando necessário, né? Então, essa presença, essa comunicação, eu diria que é o fator-chave, através, claro, dos times que são os guardiões, né? Em cada uma das suas plantas. Que legal. Falando em guardiões, né, tem muito uma questão da empresa, o guardião da cultura ali, né? Então, principalmente que acompanham uma pessoa que está ingressando na empresa, está todo no processo de onboarding. Apesar de ter sido um período relativamente curto, 2 anos, você percebe uma diferença de cultura entre as companhias em virtude da região ou está muito alinhado isso? Não, a gente entende que se nós não tivermos conectados com a cultura da região, eu acho que seria mais difícil, mais complexo o processo. Então, assim, é necessária as adaptações, as peculiaridades do processo em relação a cada região, né? Então, a gente falou antes de gênero, a gente percebe, a unidade do Sul tem uma característica, formação de gênero, e na unidade do Nordeste a gente tem outra característica. E tá tudo bem, a gente tem que saber compreender isso, e nós, líderes, né, temos que saber dar voz a isso, né? E, obviamente, lidar com essas situações no dia a dia, e que não existe certo ou errado. Quando a gente está falando de cultura, não existe certo ou errado, certo? Existe aquilo que conecta com as pessoas, existe aquilo que conecta com a finalidade, o objetivo e o propósito do negócio, né? Muito bom, muito bom. Que bom. Pamela, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, por dispor do seu tempo para bater esse papo com a gente. Aqui nós temos um ritual, né, Robson? Isso. Pamela, agora você está carimbada na comunidade do Printcast. Você é nossa queridinha agora.
Todo mundo que senta aí se transforma em queridinho e queridinha. Você é a mais nova queridinha Uau, do que legal. Printcast. A gente tem um grupo de WhatsApp que é aberto para os participantes, para os entrevistados, onde o pessoal troca colaboração, informação, ajuda. Não é um grupo de bom dia, não é um grupo de corrente, é um grupo só de colaboração entre as pessoas. A gente tem hoje umas 130 ou 140 pessoas ali. Se você desejar, a gente te inclui depois nele. E obrigado pelo seu tempo. Pessoal, eu falei que a gente ia aprender coisa pra caramba. Vocês nunca ouviram falar a respeito de ESG com tanta clareza e tanta naturalidade. Eu disse que isso ia acontecer e obrigado, Pamela, para nós foi ótimo, né, Com Robert? certeza, com certeza. E se alguém Cara, tinha aquela rejeição, não, isso não é pra mim, eu sou pequeno, tá desmistificado. Tá É desmistificado. pra todos, enfim. Pamela, novamente, muitíssimo obrigado, tá? Eu que agradeço, fico Obrigado. muito feliz e lisonjeada por estar aqui hoje com vocês. Valeu, Obrigada. obrigado. Obrigado. Galera, valeu demais. Não esqueça de compartilhar esse episódio pra galera ter mais entendimento sobre o assunto e quebrar as eventuais objeções que existem. Nos vemos na próxima quinta. Valeu.